Nesse vídeo eu vou tratar com vocês de mais um episódio do Mirai Responde. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Nesse quadro, Mirai Responde, seleciono algumas perguntas do Instagram para responder em vídeo aos domingos. Começando aqui pela primeira pergunta, com a tributação dos dividendos no Brasil, acha mais vantagem investir em estoques? Nós sabemos que atualmente a pauta da tributação dos dividendos está bastante forte. Por quê? Porque o governo precisa aumentar a arrecadação diante do novo arcabouço fiscal que segue vigente no país. E para realizar aumento de arrecadação, a tributação dos dividendos acaba sendo um grande alvo, como vem sendo inclusive desde governos anteriores. Saber se a tributação dos dividendos será ou não aprovada é pura futurologia. O certo é que haverá grande pressão do governo para sua aprovação. Mas supondo que ela seja aprovada, as ações brasileiras perderão completamente a atratividade para as estoques? Não perderão completamente a atratividade, mas o fato é, hoje, com a facilidade de se investir no exterior, algo que não era assim no passado, era muito caro de se investir no exterior, também bastante burocrático. Com a facilidade atual, as ações brasileiras perderão certa atratividade e muitas pessoas passarão a investir somente no exterior ou em grande parte no exterior, algo que não acontecia no passado. Mas isso significa que as ações brasileiras ficarão ruins? Não. Eu mesmo continuarei tendo maior posição em ações brasileiras, não mudarei minha estratégia. Mas sim, as estoques ficarão mais atrativas do que são hoje, porque o que dá grande atratividade hoje às ações brasileiras? Os seus dividendos. Muitos só investem em Petrobras por conta dos dividendos altos, isentos de imposto de renda. Com essa tributação, primeiro que as empresas reduzirão dividendo. Segundo, que os próprios dividendos ficarão inferiores porque vai incidir uma tributação sobre eles. Então, haverá sim evasão de capital do país. Por isso que o governo precisa ponderar a respeito dessa decisão. Um mercado que já é incipiente como o brasileiro poderá ficar ainda mais incipiente. Um conselho para jovens de 17 e 20 anos sobre investimentos. Você teria algum? Eu diria o seguinte: o que vai te enriquecer inicialmente, principalmente na juventude, é o valor do seu trabalho. Qual a percepção do valor do seu trabalho? Então, o primeiro passo, antes de pensar em investir, é pensar em ganhar mais. De nada adianta você ter ultra disciplina para investimentos, mas ganhando pouco. Você não vai conseguir construir um patrimônio relevante ganhando muito pouco. Então, principalmente sendo jovem, você vai utilizar o investimento como hábito de investimento, como aquele hábito de poupar e aplicar e aprender sobre investimentos aos poucos, mas não deve ser o foco. O foco deve ser ganhar mais a todo custo. Você precisa trabalhar mais do que os outros, estudar mais do que os outros, não simplesmente fazer o que os outros fazem. Senão, como disse o Einstein, será insanidade esperar resultados diferentes da mediocridade. Meu conselho é, então, coloque o seu trabalho e o seu aperfeiçoamento pessoal acima dos investimentos. Dê prioridade a isso. Investimento em segundo lugar. E, com essa idade, investimento só vai servir para hábitos de investimento, bons hábitos, não para o seu enriquecimento. Quando você realmente ganhar um valor relevante que te possibilite pelo menos poupar R$ 5.000 por mês em investimentos, aí você começa a ficar bem mais focado em investimento. Faça isso que você terá muito mais frutos. Eu até mostrei para vocês que nada supera quem tem um patrimônio muito grande. Essa pessoa pode simplesmente investir em IPCA e mesmo assim manter o seu patrimônio intacto com alto custo de vida. Vale, sabemos que está barata, mas Bradespar não está mais barata? Vamos lá. O primeiro ponto é que a Bradespar tem o desconto de holding. Então, comprando o Bradespar, você tem aquele desconto em relação à participação que ela tem na Vale. Mas qual é o detalhe aqui? Se você for no gráfico do Google e pegar os últimos 12 meses, você vai perceber que Bradespar teve uma valorização. Já a Vale teve uma desvalorização, se eu pegar aqui os últimos 12 meses. Aqui dentro do Investidor 10, Bradespar consta com uma valorização de 17%. Vale teria uma valorização de 4,65%. Então, por que comecei a comprar Vale? Porque houve essa distorção. Muito embora exista o desconto de hold, a Bradespar acabou caindo menos nos últimos meses e nos últimos 12 meses subiu mais do que Vale. Isso não significa que deixei de comprar Bradespar, que ainda segue na minha carteira. Apenas faço um câmbio entre compras que vou fazendo a depender daquela que eu entendo que caiu mais, que se mostrou uma oportunidade superior naquele momento. Vale ainda ressaltar que se você segue aquela filosofia de que você precisa ter mais ações, é isso que mais importa, então o Bradespar é o melhor caminho, porque Vale, uma ação custa quase R$ 70, enquanto o Bradespar pouco mais de 20 e poucos reais.
Então, comprando Bradespar, você tem mais ações. E essa é uma filosofia, por exemplo, defendida pelo Barsi, tanto assim que ele trocou BB Seguridade por Caixa Seguridade por conta de você poder comprar mais ações com Caixa Seguridade. Podemos esperar o fim dos dividendos com o fim do JCP, no caso do Banco ABC? Veja, nós sabemos que o governo está estudando o fim do juros sobre capital próprio. Por quê? Porque o juros sobre capital próprio constitui um benefício fiscal às empresas em que elas lançam aqueles proventos que serão pagos na sua contabilidade como despesa financeira. Isso reduz a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, é um benefício tributário para as empresas. E na visão do governo, isso gera sonegação fiscal, mas na verdade é mero planejamento tributário das empresas. E no caso do Banco ABC, ele se utiliza do JCP exclusivamente. Então, se você for aqui em Banco ABC e vir aqui embaixo em proventos pagos, você vai notar o seguinte: JCP, 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 JCP e só JCP. O banco pagou na média 100% de seus proventos em JCP. Isso quer dizer que, extinguindo-se o JCP e vindo-se a taxar os dividendos, o banco pagará zero dividendos? Não, isso não é verdade. Algum dividendo ele vai pagar e na forma de dividendos, porque não terá outra opção. Mas pode ser que ele reduza o seu payout, que hoje está ali em torno de 35%, ele venha a reduzir para o mínimo ali de 25%. Isso é bem provável que venha a acontecer. Então, sim, haverá redução dos dividendos, extinção do JCP e o próprio banco fará essa redução para o mínimo legal e estatutário. Próxima pergunta: quantos ativos ter em carteira para ela estar bem balanceada? Esse é um tema que já trouxe em outros vídeos, mas basicamente você precisa ter um número de ativos que você consiga acompanhar. Se você não for um investidor profissional e tem pouco tempo para se dedicar ao acompanhamento dos seus ativos, não tenha tantos ativos assim. O próprio Peter Lynch, que já teve no seu fundo 1.400 ações, para pequenos investidores do dia a dia que não são profissionais, ele recomenda uma diversificação mais contida, ter ali entre 3 a 5 ações, ele já chegou a sugerir. Você pode seguir a sugestão do Lírio Parisotto de ter uma ação por mês, ou seja, seria no máximo 12 ações e talvez mais um pouquinho ali de fundos imobiliários, renda fixa. No total você ter, considerando renda fixa, todos os ativos de renda variável, 20 ativos, é um número interessante, entre 15 a 20 ativos. Isso deve ser possível de acompanhar. Agora, se você tem pouquíssimo tempo e não quer delegar essa decisão a um gestor de investimentos ou até um consultor de investimentos, você precisa reduzir para 10 ativos, porque senão fica muito difícil o acompanhamento. E o problema de você não poder acompanhar é que pode ser que algum ativo da sua carteira comece a se deteriorar, comece a ficar um ativo ruim e você não percebe, você não está percebendo porque não está acompanhando devidamente. E você mantém aquele ativo na sua carteira até eventualmente a falir ou a se tornar, como eu disse, um ativo muito ruim que só está prejudicando a performance da sua carteira, e se você tivesse acompanhado, você já teria vendido antes de ter algum prejuízo. É nesse sentido que é interessante ter uma carteira diversificada, mas não tão diversificada, principalmente para quem não é um investidor profissional. A AS Brasil nessa cotação é uma oportunidade para o futuro? 5 a 10 anos? Vamos olhar aqui para a cotação de AS Brasil. Atualmente ela está cotada ali a 11,68. Esse PL distorcido aqui é porque ela ainda não deu um bom lucro, suspendeu dividendos, vem pagando dividendos bem baixinhos, mas o fato é que abaixo dos 12 começou a ficar atrativa novamente. Provavelmente irei aumentar minha posição, que ainda é pequena em AS Brasil, principalmente pensando no futuro, porque hoje, para se investir em hidrogênio verde, só temos a AS Brasil, porque a Energias do Brasil fechou o capital, e também a Raízen, mas a AS Brasil é interessante. Ela assinou uma parceria com o governo do Ceará, justamente ali para começar projetos de hidrogênio verde. Caso você não saiba, o hidrogênio verde é a grande tendência energética hoje, mundial, principalmente porque a Europa precisa de alternativas ao gás natural da Rússia, e o hidrogênio verde acaba sendo uma bela de uma alternativa bastante sustentável, segue essa tendência de descarbonização, é muito abundante na atmosfera. O custo ainda de produção é alto, mas isso tende a mudar, e o Brasil pode ser o grande polo de produção do hidrogênio verde, como destacado aqui pela própria AS Brasil, no sentido de que o Brasil possui todas as características para ser líder global na produção e exportação de hidrogênio verde. E a AS Brasil está preparada para se destacar nesse mercado. Então, muito interessante a AS Brasil nesse sentido, por mais que tenha disparado, pode ser sim uma oportunidade pensando bem lá no futuro. Faz sentido ter Klabin e Irani na mesma carteira? Muita gente acha que ter Klabin e Irani na mesma carteira constitui excesso de diversificação. Por quê? Porque
Quando estudamos pela teoria clássica dos investimentos, nós buscamos ter uma carteira descorrelacionada, ou seja, não podemos ter mais de uma empresa teoricamente de um mesmo setor, porque senão estaremos totalmente correlacionados. O setor de Klabin e Irani é papel e celulose, de tal modo que se eu tiver as duas na carteira, quer dizer que eu vou ter a mesma valorização ou desvalorização, porque elas vão andar em sentidos iguais e supostamente em mesma proporção, então elas vão se valorizar também muito próximas em termos de valorização e desvalorização. Só que isso não é bem verdade, porque você precisa entender como que atua cada uma das empresas. No caso da Irani, ela é uma companhia que atua somente no segmento de papéis e embalagens. Já a Klabin, quase 50% da receita dela é venda da celulose e a outra parte, estamos falando de papel cartão, por exemplo. Então, são negócios que têm diferenças, ao passo que Irani ainda é uma small cap, a Klabin não. Há uma diferença aqui em termos de valor de mercado de 1000%. Só para você ter uma ideia, Klabin detém um valor de mercado de 25 bilhões de reais. Já a Irani detém um valor de mercado de 2,5 bi. Olha a diferença, o potencial de crescimento da Irani pode ser muito maior e ela vem se destacando em relação à Klabin porque ela é uma empresa que acaba sendo mais anticíclica por não depender da China no que se refere à demanda por celulose. Até por isso que eu tenho mais Irani do que Klabin na minha carteira. Não é recomendação. Por isso, sim, não é mera burrice, não é uma diversificação burra ter as duas na carteira. E prova disso é que Irani se valorizou 58% nos últimos 12 meses, enquanto que Klabin se valorizou apenas 18%. Veja que é uma diferença muito grande. Por que dizem que o que importa é o número de ações e não o valor investido? Essa aqui é uma frase que se popularizou muito por conta do Barsi. E recentemente ele fez uma declaração num podcast dizendo que trocou BB Seguridade que ele tinha na carteira por Caixa Seguridade. Porque com o valor da ação de BB Seguridade a 30 e poucos reais, você compraria 3 ações de Caixa Seguridade. De tal modo que ele, inclusive, declarou que o mercado ensinou para ele que o que importa é o número de ações, não o valor investido. Então, quanto mais ações você tem, é melhor focar no número de ações. Essa afirmação, de certa forma, é verdadeira. Por quê? Porque o dividendo ele é pago por cada ação que você tem. Então, se uma empresa paga R$1 de dividendo, é R$1 por cada ação que você tem. Então, quanto mais ações você tem, mais dividendos você receberá. Só que tem um detalhe. A empresa, para manipular o preço das suas ações, ela pode simplesmente fazer desdobramentos, meras divisões de ações. Então, pegar uma ação que antes custava 50 e fracionar em 5 ações de R$10, por exemplo. O que mudou na prática? Racionalmente não mudou nada. Só que, racionalmente, o mercado ele é irracional, principalmente no Brasil. Porque no Brasil, você tem essa besteira de mercado fracionário, mercado de lote padrão. Tudo isso dificulta muito o amadurecimento do nosso mercado, algo que não existe nos Estados Unidos. Faz com que se você simplesmente realizar um desdobramento, fazer a ação ir de 50 para R$10, você vai gerar um potencial de valorização daquela ação, porque ela passa a ter mais liquidez, mais demanda por pequenos investidores. Então é um estímulo à sardinhagem. Mas como o Barsi acabou percebendo que isso funciona para o investidor ganhar dinheiro, ele acaba estimulando você a comprar as ações que têm uma cotação menor, e porque elas supostamente pagariam um dividendo maior. Só que existe um outro ponto também. Essa afirmação do Barsi de que você precisa focar no número de ações tem a ver com o fato de que o preço importa, porque quanto mais barato você pagar por uma ação, mais dividendo você irá receber. Então, se uma empresa paga R$1 por ação, é preferível que você compre ela a 9 do que a 10. Algo muito simples. Assim você receberá mais dividendo porque você terá mais ações com o mesmo capital investido. Então, basicamente, é dizer que o preço importa e que empresas que têm cotação menor acabam eventualmente se valorizando mais, ao menos no curto e médio prazo, porque gera a sardinhagem de uma maior liquidez pelos pequenos investidores. Qual CDB de liquidez diária você utiliza e quantos por cento você deixa para a sua carteira de oportunidade? Bom, eu utilizo CDBs dos mais seguros possíveis. Para a reserva de oportunidade, eu deixo em algum CDB da própria corretora que eu utilizo para operar, para que tenha uma certa facilidade de fazer isso. Mas eu também tenho um pouco do meu caixa no CDB de liquidez diária do Banco Sofisa, porque é um banco hoje com indicadores de solvência satisfatórios, tem a garantia do FGC, como qualquer outro CDB, e tem ali liquidez diária com uma remuneração de 110% CDI. Portanto, pode fazer sentido também. Mas eu, como forma de auxiliar na minha gestão patrimonial, deixo na própria corretora ali onde eu utilizo. Então, mesmo que eu pegue um CDB que não renda tanto, por exemplo, do BTG, que rende 102,5% CDI, tudo bem, é só para o meu caixa, não estou visando investimento com isso. Quando eu vou investir em renda fixa, eu procuro outros instrumentos que não sejam liquidez diária. E quantos por cento eu deixo a título de caixa visando reserva de oportunidade? Geralmente entre 10% a 15%.
E uma última pergunta: com pouco dinheiro para investir, vale a pena esperar a bolsa cair para comprar? Ou geraria uma ação a mais? Na verdade, não vale a pena. Porque o que acontece? Quanto menor o espaço de tempo que você tem entre um aporte e outro, é preferível. Principalmente quando você tem pouco dinheiro e não precisa se importar tanto com o preço. É claro que você não vai comprar bolsa quando está no topo. E quando eu digo topo, é quando o índice preço-lucro de Bovespa está acima de 20 vezes, como aconteceu em 2019. A bolsa estava caríssima e o pessoal comprando demais por conta da ganância que é inerente ao ser humano. Agora, nos patamares atuais, em que você tem índice PL de 7 vezes no Ibovespa, você tem uma bolsa barata, em que se você comprar praticamente qualquer ativo, desde que seja bom, você não vai perder dinheiro muito provavelmente. E por que você tem que aportar o quanto antes para não ficar aguardando o melhor momento? Por quê? E é como o Peter Lynch alertava. Você pode ficar 3 anos com o investimento, mas dentro desses 3 anos, poucos meses ou até mesmo poucas semanas são responsáveis por 80% do seu retorno nesse período de 3 anos. Por que isso acontece? Porque não raro um ativo fica andando de lado por um longo período, só que em algum momento o mercado percebe o seu valor e aí ocorre algum gatilho ali em que o ativo sobe muito rapidamente, em poucas semanas ele dispara 50%, algo muito ligeiro e que se você ficou de fora porque estava juntando dinheiro para aportar ou aguardando o melhor momento, você perdeu todo esse movimento. Então o preferível é aportar com regularidade, pode ser semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, mas aportar com o menor espaço de tempo possível, não deixar ali para aportar a cada 3 meses, 6 meses, isso não é uma boa estratégia. Esse comportamento vai fazer com que você perca muita oportunidade. Em uma live, um membro do canal me perguntou: Luan, eu sou Uber e aporto todos os dias com um saldo que eu tenho ali do meu trabalho de Uber. Faz sentido ou eu devo juntar dinheiro para fazer isso? Não, é a mesma lógica aqui. Faz total sentido, porque você está aportando e não deixando espaço para ter rally na bolsa de valores. Você está aproveitando todos os movimentos e só comprando, sem realizar operações de especulação. Olha aqui o exemplo de Microsoft. Ficou por um bom tempo aqui, quase não se movimentando. Só que depois disso, disparou rapidamente. Imagina quem ficou de fora. Vou pegar outra ação aqui, Neo Energia, que é uma brasileira. A empresa, desde 2020, ficou só andando de lado ou caindo. 3 anos. Só que aqui, em março de 2023, disparou fortemente para a casa aqui dos R$ 20. É isso que acaba acontecendo. E se você aporta sem dar espaço para esses rallies, você vai surfar esse rally porque você já aportou. Você só deve ter preocupação com o preço efetivamente quando seus aportes são maiores. Senão, não fique se preocupando tanto com isso. Além do fato de que você já diversifica a sua carteira para aportar em outra ação que esteja abaixo do preço teto, outra ação da sua carteira, para você não ficar vinculado a apenas uma ação ali que você vem aportando. Para isso também serve a diversificação, para você não deixar de aportar porque acha que está tudo caro. Então é isso que eu recomendo a você. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Inclusive você vai ter a chance de ter a sua carteira analisada por mim em vídeo na série Analisando Carteiras. Você tem um mini curso de imposto de renda para investidores, você tem aulas exclusivas, mais de 70 aulas já gravadas, lives exclusivas e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual a sua dúvida para um próximo vídeo e se ainda não me segue no Instagram, segue lá e mande a sua pergunta. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!